Como que você tá se tratando, touro? Você tá sendo malvado com você? Tem alguma coisa que a sua alma grita. Gente, aqui na minha mente tá fazendo assim, tim, 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 tim. Aqui tem uma autossabotagem muito sutil. Porque esse peso que você tá carregando não precisa ser carregado. Tem que ter controle das emoções. Isso tá batendo muito forte aqui nessa leitura. Olá, touros! Sejam muito bem-vindos! Aqui é o Faces da Lua Tarô. O meu nome é Giulia, muito prazer, é ótimo receber vocês por aqui. Vamos chegando, vai pegando seu cafezinho, que essa é a sua leitura mensal. A leitura mensal tá toda completa, toda setorizada. Tem pra área de espiritualidade, tem pra área de trabalho, tem pra área de romance. Qualquer coisa você pode conferir os capítulos aqui embaixo, tá bom? Na descrição, é só pegar e clicar. Tourinho, vamos lá para sua leitura. A gente vai começar com o conselho do tema do mês com o Starseed Tarô. Ele vai dar o tema do mês, vai conectar a gente com a nossa espiritualidade, com o nosso universo. Depois a gente vai tirar com o Moonology qual é o conselho para cada área da vida, de uma forma geral, para a gente ter um panorama. A gente vai entender quais são as suas potencialidades e quais são os seus desafios do mês com o Van Gogh Tarô. E depois a gente finaliza com o Rider-Waite para entender tudo e destrinchar tudo para vocês. Vamos se conectar? Vamos respirar comigo? Eu quero me conectar agora com Touro. Que os meus olhos se fechem, que a minha boca se cale, que meus ouvidos se abram, para que eu seja apenas uma mensageira da espiritualidade aqui para eles hoje. Peço licença aos seus anjos da guarda, aos nossos guias ancestrais e seres de luz que nos acompanham, que nos iluminem aqui e nos conectem nesse momento. Vamos lá? Então, com o Starseed Tarô, vamos direto para sua leitura. Qual é o tema do mês? Vamos entender o que Touro vai estar aí, qual tema vai estar permeando o mês completo, o mês inteiro de Touro. A criança dourada, The Golden Child. A criança dourada, ela fala da nossa inner child, ou seja, a nossa criança interior, a nossa doçura, a nossa inocência, presentes raros. Ai, que lindo, tourinho! Você tá se conectando com a sua criança interior aí? Você tá presenteando a sua criança interior? Aqui ele fala presentes raros, mas também no sentido de dons. Dons raros. Quais são os dons da sua criança interior? Então, meus amores taurinos, vocês vão estar se reconectando esse mês com a sua criança interior, com os seus dons, com os dons da sua criança interior. Sabe quando a gente era uma criancinha que a gente já sabia fazer alguma coisa? Ou então aquela criancinha que já é toda comunicativa, que você fala assim, essa daí vai ser jornalista, essa daí vai ser comunicadora, vai ser apresentadora, vai fazer entrevista com o povo. Sabe? Então, assim, se reconecte com os seus dons. Se reconecte com os dons que Deus te deu, que você tem, que você carrega dentro de si desde criancinha. Porque talvez tenha um projeto novo aí. Essa carta, ela também fala muito de inícios. Aqui tem várias almas entrando no portal, dizendo que vai ser uma nova jornada que vai iniciar. E é uma jornada de doçura, é uma jornada onde você tem que olhar para o mundo com aqueles olhos de criança, aqueles olhos inocentes da criança, com curiosidade, com vontade de conhecer, com dúvidas, com nossa, mas por que que isso acontece? Assim como uma criança se vê pela primeira vez no espelho e fica assim, eu tô aqui, mas eu também tô ali? E é essa curiosidade que talvez algum projeto novo, talvez a sua vida nesse momento esteja pedindo para você. Curiosidade, inocência, carinho. Como você está se tratando? Como que você está tratando a sua criança interior? Você está se tratando com carinho?
Você tá se tratando com doçura, como você trataria uma criança? Você tá sendo muito rude, muito duro com você? Cadê a sua inocência de acreditar nas coisas, de olhos fechados e cegamente, assim como uma criança acreditaria? Eu não tô falando pra você ser inocente no ponto de você ser enganado. Não é isso que eu tô falando. Vamos com calma. Mas é aquela descoberta. Então essa carta, ela pede pra você se conectar com a sua inocência, com os dons que te acompanham, com os dons que acompanham a sua alma. Porque esse tarô aqui, ele é muito conectado com o universo, ele é muito conectado com a nossa alma, coisa de vidas passadas. E essa carta especificamente, ela fala justamente de uma alma jovem. Então pode ser que eu tô conversando com taurinos que estejam nas suas primeiras encarnações. Então, e o que que isso significa? Qual que é o conselho aqui? Que pode estar sendo uma jornada difícil. A sua primeira alma pode estar enfrentando muitos desafios. Mas tudo bem enfrentar esses desafios, porque você tem inocência, você tem essa curiosidade, você tem esse dom da sua alma de olhar o mundo com os olhos de criança. Ai, que lindo, Tourinho! Então, o tema do mês aqui é a sua criança interior, não tenho nem o que dizer. É agradar a sua criança interior, é voltar para os desejos da sua criança interior, aquelas suas vontades antes que a vida adulta te pegasse de jeito. Antes que a vida adulta te pegasse assim, te deixasse sem tempo para nada. O que você queria fazer? O que a sua inocência clama? Que projeto que você tem por aí que tá precisando ser olhado com mais carinho, com mais ternura? Vamos continuar pra gente entender. Vamos ver aqui quais são as suas potencialidades e quais são os seus desafios para o mês de setembro. Não, veio o carro. Essa é a sua potencialidade. A potencialidade com o carro. Eu tava aqui falando de talvez algum projeto que precisasse de mais ternura. Se esse projeto tá aí, ele precisa de andamento. Ele precisa ser empurrado pra frente. Se tem algum projeto que você tá querendo fazer, pode pegar, pode ir. Se você tá pensando em mudar também, ir pra algum lugar, tá super favorável mudar de casa, fazer alguma mudança, porque o carro, ele é o veículo que te leva à prosperidade, aos caminhos de glória. E aqui nesse carro, ele tá indo fervorosamente, ele tá assim, eu vou com tudo que eu tenho, que eu não tenho, que eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, sabe? Então o carro, ele pede para você apontar para uma direção e ir. Vamos entender mais depois, porque essa sua energia positiva já me fala exatamente disso, de algo que tá com força e ímpeto para ir adiante, seja você, seja um projeto, tá bom? Seja a vontade de mudar, se tá planejando mudar de casa, o carro é favorável, tá bom? Vamos tirar aqui o que tá desfavorável agora. O que é o desafio do mês? Vamos ver. Ah, o Papa! O Papa pro lado de desafio fala das estruturas que a gente não quer seguir, das burocracias que a gente precisa prestar atenção, tá? O Papa, ele também fala de instituições, né, que a gente tenha a representação da religiosidade da igreja, enfim. Mas independente da sua religião, qualquer coisa, a gente fala das coisas que a gente acredita, da nossa própria verdade, do que é verdade pra mim, o que é certo, o que é errado pra mim, quais são as minhas convicções. E aqui, como um desafio, o Hierofante, ele fala assim: fortaleça a sua fé, fortaleça suas crenças, mas fortaleça quem você é. Porque são os seus valores que dizem sobre você. Então, aqui o Papa, como um lado de desafio, talvez aqui você
tá indo adiante com esse carro. Você tá seguindo, atendeu o seu chamado com sua criança interior, resolveu, vou fazer alguma coisa, vou ir a algum lugar, né? Vou adiante. E aí você encontra o desafio, que é se manter você mesmo nessa situação. É manter as suas próprias crenças, manter as suas estruturas nessa situação, sem se perder nessa situação. Ou a gente pode estar falando aqui também um outro lado, a gente está numa leitura geral, adapta para o seu momento. Ou aqui no Hierofante como um desafio, você pode realmente estar com a sua fé enfraquecida, precisando fortalecer a sua fé e precisando procurar uma figura, encontrar uma figura que te ajude nessa jornada, encontrar uma figura que te dê bases para o que você acredita, que te ajude nisso. Vamos entender mais depois. Ave Maria, hein, Tourinho? Já tá muito interessante isso daqui. Eu tô curiosa pra ver como que vai ser o resto do mês aí. Essa é uma leitura geral, tá bom? Não vai ressoar com todas as pessoas. Adapta pro seu momento. E vamos ver aqui qual é o conselho da Lua para a sua área de espiritualidade. Para você, como você vai estar se sentindo? Ajustes são necessários. Ajustes são necessários. Então, assim, olha aqui, ó. Ajustes são necessários, tá? Você tá fazendo um movimento, mas ajustes são necessários. Acabei de falar dessa carta aqui, né? Às vezes você tá fazendo uma mudança e você tá se colocando num lugar que é muito diferente do seu, que tem valores muito diferentes dos seus, por isso ajustes são necessários. A gente fala, né? Não, eu acabei de falar, não perca quem você é, não perca os seus valores. Porém, a gente sabe que ajustes são necessários. Se a gente tá se colocando em algum lugar novo, né? Então, a gente tá entrando em alguma relação, entrando num trabalho, alguma coisa assim nesse sentido, a gente tem os nossos próprios valores. Mas a gente tem que entender que a gente vive em sociedade. A gente tem certos padrões que a gente precisa seguir em determinados ambientes e vice-versa, né? Então, ajustes aí são necessários para alguma coisa, depois a gente vai entender. Vamos ver aqui agora para sua área de trabalho. Baguncei tudo aqui. Tá, vai, área de trabalho. Um novo ciclo romântico começa na sua área de trabalho. Tá namorando, tá com alguém do trabalho? Tourinho vai conhecer um namoro novo no trabalho. Já pensou, você começa um trabalho novo aqui com esse carro aqui, você tá indo em direção a um trabalho novo, chega lá e encontra o amor da sua vida? Vamos ver, porque essa aqui é uma área de trabalho, né? Um novo romance, um novo ciclo romântico começa. Ah, mas tem um outro lado. Pode ser um novo trabalho. Pode ser, olha que tá tudo conectando, gente. Aqui na minha mente tá fazendo assim, tim, 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 tim. Olha aqui a sua inner child. Olha aqui a sua criança interior buscando agradar a sua criança interior. E aí você encontra um trabalho novo que preenche a sua alma, que ilumina o seu coração, que é realmente um novo amor na sua vida. Vamos ver depois. Agora sim, para a área de relacionamentos, qual o conselho da Lua? Romance. Confiança é a chave do sucesso. Gente, confiança é a chave do sucesso. Precisa ser confiante. Tá namorando? Seja confiante, não vai ficar... se tá no relacionamento, não vai ficar inseguro, tadinho. Não precisa. Tem que ser confiante, tem que ser mais eu. Bater no peito e falar, eu sou mais eu. Tá? Se tá solteiro, confiança é a chave do sucesso. Já me diz que você precisa sair por aí, né? Ser confiante, falar o que se quer. Eu acho que talvez essa parte de falar o que se quer talvez seja difícil, porque a gente tá aqui com
o Hierofante no seu lado de desafio. E aí entra justamente naquela parte dos valores, né? Aquela parte dos valores. Aí você tem que... Aí você vai tentar falar dos seus valores, você acaba impondo, né, uma situação. Vamos entender aqui agora. Com o Rider-Waite, a sua área espiritual, área pessoal. Vamos entender aqui área pessoal e espiritual. Conselho do tarô para Touro em setembro. O que Touro precisa ouvir aí? Qual é o acontecimento no mês de setembro? Ajustes são necessários. Então, vou perguntar, quais ajustes são necessários? E do que a gente tá falando aqui? E já caiu. E já caiu duas. Ó, 2 de paus. Ela veio invertida aqui na minha mesa. Então, realmente, ajustes são necessários, tá? Porque o 2 de paus, você consegue ver que ele tá aqui, ó. Tá conseguindo focar? Tá. Aqui ele tá olhando, ele tá olhando o caminho que ele tem pra percorrer. Ele tá com o mundo todo nas mãos deles, dizendo assim, olha aqui o mundo. O mundo inteiro na mão dele aqui, pra ele ir adiante, né? Pra ele pegar esse cavalo aqui que tá a favor dele e ir. Mas aí saiu invertido esse 2 de paus. Me dizendo o quê? Que você ainda não foi. Que você talvez tá inseguro, ajustes são necessários. Então precisa de um planejamento um pouco mais, porque você ainda não fez esse movimento. O 2 de paus aqui saiu invertido, então precisa de mais planejamento, precisa porque e paus é fogo, paus é o fogo da alma. É a vontade que a gente tem de fazer as coisas. Veio invertido, talvez você esteja aí travado, preso em algum ciclo. Vamos tirar mais uma pra gente fechar aqui. Ajustes são necessários. Ah, caiu o mago aqui, invertido também. Invertido também, tá? Então, a gente tá aí realmente com algum problema na hora de agir. A gente tá aí com alguma questão na hora de botar esse plano em prática. Por que eu falei que talvez você esteja preso? Porque, ó, e esses dois aqui, ó. Esses dois vieram invertido. Esses dois vieram invertido. E o mundo veio normal. E o mundo, ele fala de ciclos. Ele fala que os ciclos se fecham, ciclos se iniciam. Quando você chega no mundo, você chega numa realização. O mundo é realização, é o final. É um final com glória, sabe? E ele veio aqui no meio de duas cartas que me falam. Essa aqui me fala de planejamento, essa aqui me fala do poder de ação, do poder de fazer acontecer, do poder de fazer com pouco que se tem. Mas veio invertidas. Mas vieram invertidas, me dizendo exatamente que ajustes são necessários. Que esse planejamento que você fez, aqui nesse 2 de paus, precisa de um plano melhor. Aqui nesse 2 de paus, que veio invertido pra mim, ele tem uma coisa de autossabotagem muito sutil. Muito sutil. Porque a gente veio com o carro, olha aqui. Ah, meu Deus, tá muito... Às vezes a ficha cai aqui na minha cabeça. Se a gente veio com um carro, na sua energia de positividade, na sua força do mês. A gente veio com um carro. E aí aqui, agora, a gente veio com o carro, né? Mas você tá aqui parado. Você não vai, você não anda, você não dá o primeiro passo. Aqui na simbologia, ele tá aqui atrás dessa muretinha ainda, simbolizando que ainda tem obstáculos que ele precisa superar para ele alcançar o mundo e aqui aonde ele tá lá no fundo. O mago me fala de novo dessa energia parada, dessa energia de eu tenho tudo para seguir adiante, já planejei, eu tenho um sonho, eu sei onde eu quero chegar. Ó, olha aqui, ó, ele tá olhando o mundo, ele tá olhando aquelas montanhas que estão lá no fundo. Então ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não dá o primeiro passo.
Aqui tem uma autossabotagem muito sutil, muito que vem de dentro, muito que vem de dentro. Isso aqui me conecta, essa carta aqui, nessa sequência, elas estão conectadas no sentido de como que você está se tratando, touro? Você está sendo malvado com você? Você tem que se tratar como se você fosse uma criança. Você não ia tratar mal uma criança. Quando uma criança erra, a gente ensina, a gente não julga, a gente não... Lógico, a gente pode brigar de vez em quando, mas a gente não julga, a gente não fica apontando o dedo. E às vezes você tá com tudo pronto para fazer um movimento e não faz. E fica se martirizando e fica falando, não, não sou bom, não tá pronto ainda. Ainda preciso, falta isso, ainda falta aquilo. Não falta nada. Falta você desinverter essa carta, porque o mago, ele tem poder de criação. Ele tem todas as coisas na mesa dele. Invertida ele não tem mais, invertida ele tá travado. A criação tá travada, o poder de ação tá travado. Aqui com esse mundo, a gente pode estar falando de um ciclo repetitivo na sua vida. A gente pode estar falando de um ciclo que você quer encerrar, que você... Talvez a gente pode estar falando de um movimento de ir para outro lugar que você quer fazer. E daí, mas infelizmente você não tá conseguindo. Talvez você esteja preso aqui nesse ciclo. E aí o conselho aqui do tarô é exatamente observar os ajustes que são necessários para que você possa se reconectar com esse poder, porque aqui tem uma potencialidade. E se for isso, meu bem, que você tá aí se sentindo... E se você estiver aí se sentindo preso nesse ciclo, peça ajuda. O mundo, ele também te convida a sair para o mundo. O mundo, ele também te convida a olhar o mundo lá fora e não ficar somente preso aqui dentro desse ciclo vicioso. Então, vamos fazer ajustes aí na sua área pessoal. Aqui a gente tá falando da sua área pessoal, numa área assim interna, uma coisa mais relacionada a você, a sua espiritualidade. Tem alguma coisa que a sua alma grita. Tem alguma mudança que a sua alma quer muito. Tem alguma mudança, tem alguma coisa que a sua alma tá gritando, que você não aguenta mais, você precisa sair disso. E o conselho aqui é que faça ajustes, né? Ajustes são necessários e crie, e assim, peça ajuda para sair pro mundo, porque aqui a gente tem um potencial muito grande. Basta você dar o primeiro passo, basta você olhar para sua mesa e ver o que eu tenho agora que pode me tirar dessa situação, o que eu posso fazer agora. E, meu amor, o principal conselho aqui é não se sabotar, porque essas, lembra, veio invertidas. Então, mesmo com todo esse potencial, você tá aqui parado. Então, não se sabote. Eu gosto muito de trabalhar as afirmações coletivas, as afirmações de poder. Comenta aqui embaixo a sua afirmação favorita. Mas assim, o importante é pronunciar em voz alta para o universo te ouvir. Comenta que vai ser legal a gente fazer ativação coletiva aqui. Mas você tem que pronunciar em voz alta. Eu tenho poder de ação. Eu vou em busca dos meus sonhos. Eu sou capaz de agir. Eu sou capaz de cocriar. E assim tá decretado, meu bem. Porque aqui tem um potencial muito grande, tá? Principal conselho aqui, os ajustes são necessários. Olha com carinho, olha com carinho. Olha com ternura, com doçura, com inocência, com curiosidade, tá bom? Isso aqui também entra no seu desafio. Porque aqui, ó, lembra que eu falei de estruturas? Aqui ele tá engessado, então. Aqui, ó, você tá tão engessado na sua própria estrutura que você acabou acreditando em coisas que não são verdades. Essa estrutura acabou te prendendo, acabou te paralisando, entendeu? Vamos ver aí, então.
Vamos passar para sua área de trabalho, que um novo ciclo romântico está começando na sua área de trabalho. Vamos entender. Vamos entender se vai ser uma pessoa nova chegando aí no seu trabalho. Vamos entender se vai ser um trabalho novo chegando. Não sei, vamos entender o que é isso. Um novo ciclo romântico começa. Área de trabalho para touro. Caíram duas já. Deixa eu tirar mais uma logo. Ai, gente, que loucura. Caiu. Olha, nossa. Meus amores, se vocês estão em dúvida sobre alguma coisa, olha esta sequência. Olha isso aqui. Olha a dualidade que tem aqui. A gente saiu um 2 de ouros. A gente saiu dois opostos luminares. A gente saiu o Sol e a gente saiu a Lua. Opostos luminares. Opostos. Dois opostos. A gente tem uma situação, meu bem, onde não tava tudo bem. A gente tava passando por um momento difícil, a gente tava passando por perseguições, né, aqui no ambiente de trabalho. De repente, se a gente trazer, né, para uma coisa mais palpável, a gente tava sendo perseguido no ambiente de trabalho, a gente tava passando por um momento meio difícil, e aí talvez insegurança, né? Talvez tinha uma insegurança, talvez tinha talvez a Lua aqui nesse sentido, ele veio com uma falta de confiança na sua própria intuição, no seu próprio caminho, sabe? Quando você tava inseguro, você não tava se sentindo bem com o que você tava fazendo, e aí você acabou ficando em dúvida. Você acabou ficando sobrecarregado, você acabou ficando assim, ai, olha, não... Tem muita coisa pra eu fazer, eu preciso decidir entre uma coisa e outra. Eu preciso decidir uma coisa e outra. Ou então chega pra você. Ou então chega pra você alguma coisa que você precisa escolher. E aí com o Sol ele vem iluminando tudo, são os opostos. A noite, o dia, né? A Lua e o Sol. São os opostos, por isso que eu tô falando que tá muito bonito. Então, assim, se a gente tava num momento difícil, onde você não tava confiando na sua intuição, onde você, né? Aqui você vai chegar numa iluminação, você vai conseguir ter clareza de repente, pra onde que você tá indo, pra onde que você quer ir. De repente, você vai se conectar com a sua criança interior realmente, porque aqui no 2 a gente tem uma criancinha toda linda, aqui no Sol. A gente tem uma criancinha toda linda, representando toda essa fertilidade que o Sol traz, sabe? Toda essa energia de algo, né, vibrante. Algo vibrante. E um novo ciclo romântico se aproxima, então a gente pode sim estar falando de alguém que tava, de repente, sem emprego, e aí conseguiu, e vai ter um Sol aí na sua vida. Ou então, aqui com a Lua e com 2 de ouros, você não estava se mostrando pro mundo, né? Se a gente, vamos conectar tudo aqui. Tem aqui uma falta de ação, né? Tem aqui uma falta de ação. Então aqui, talvez aqui na Lua e nesse 2 de ouros, você tava fazendo um malabarismo, tentando se manter calmo, tentando se manter equilibrada, né? Aqui ele tá fazendo um malabarismo, e aqui ele tá vindo de um momento, de uma noite escura. E aí eu tô tentando equilibrar duas coisas, eu tô tentando equilibrar 5, 6, 7, várias coisas ao mesmo tempo, tentando me manter firme. E aí vem um Sol falando assim, calma que vai dar tudo certo. Sabe? Calma, tá tudo bem. É um processo, depois de uma noite vem o Sol. É um processo. E você precisa se mostrar, e um novo ciclo romântico começa com esse Sol. É muito interessante, porque o Sol, ele também representa essa fertilidade com essa criancinha. Filhos também, pode representar filhos, mas mais do que isso, se a gente pensar em projetos,
É dar a vida a novos projetos, é sair pro sol, é botar a cara no sol, é mostrar pro mundo o seu verdadeiro eu, parar de ficar se escondendo, parar de se esconder, parar de tentar equilibrar, fazer esse malabarismo entre quem eu me mostro e quem eu realmente sou, né? Que tem muito, eu acho que tem muito isso, o que que eu realmente sou, que a minha intuição me diz, e o que que eu mostro pro mundo, aí eu fico aqui equilibrando, né? Eu me mostro uma coisa, mas eu sou outra. E na lua tem uma coisa meio obscura, tinha uma coisa que não tava às claras, né? E aí a gente vai chegar num sol que vai iluminar o seu trajeto inteiro. Então, se a gente tá falando de um projeto, meus queridos empreendedores, vocês podem ser colocados diante de uma escolha, mas saibam escolher, porque daí um sol pode vir a brilhar para você, tá? Muito lindo. Vamos continuar então para sua parte romântica. Área romântica para Touro, meus taurinos. Já tá caindo. A confiança é a chave do sucesso. Mais uma. Vieram duas. Vamos ver com calma aqui. Gente do céu, a confiança é a chave do sucesso. Caiu primeiro a Imperatriz. Daí caiu a Força como invertida. Daí caiu juntas a Justiça e o Eremita invertido. Essa é a sequência pro seu amor. Só arcano maior, só arcano de destino. Vamos interpretar, vamos interpretar. A Imperatriz não tem quem seja mais confiante do que a Imperatriz, tá? Que você consegue ver esta mulher segurando o cajado dela com toda a sua imposição de elegância e sabendo tudo que você tem. A Imperatriz, ela é confiante, ela veste a roupa que ela quer, ela faz o que ela quer, porque ela tem o império dela, ela não manda, ela sabe. Ela é Imperatriz. Ela tem fertilidade. A Imperatriz, ela é aquela mulher sábia. A Imperatriz, ela edifica o seu lar, sabe? E a Força invertida significa que ela tem muita sabedoria. Essa Imperatriz, ela tem muita sabedoria para saber, para entender que não é a força física que vai ser usada, não é a força bruta, não é impondo, ela não manda. É pedindo, é domando este leão com carinho e cuidado. É com a sabedoria, com sabedoria que se lida com as situações. É com sabedoria que se lida com as situações. E é isso que a força invertida vem pedindo. Pare agora, não use força, use a sua sabedoria, né? E daí, amores, vem aqui uma justiça revelando tudo, né? Tem aqui atrás o véu que esconde algumas verdades, né? Porque a gente sabe que a justiça tem os dois lados. Então vem uma justiça aqui revelando tudo pra você, trazendo, se tiver trazendo uma pessoa que seja uma pessoa justa, que vai saber lidar com situações, uma pessoa que sabe equilibrar bem a balança dela, sabe se colocar de fora, ter uma imparcialidade na hora de julgar, enfim. E veio aqui um eremita invertido, tá? Ele veio invertido. Quando o eremita vem invertido, ele fala sobre aquele período de recolhimento que a gente se passou, já foi demais. Tá na hora de sair pro mundo. Eu tô a todo momento falando pra vocês saírem pro mundo, né? Aqui saiu o mundo, aqui saiu o sol, bota a cara no sol,
E aqui saiu o eremita invertido, que também pede pra gente sair de um isolamento, sair, pegar os conhecimentos que foram adquiridos aqui e viver em comunidade e sair por aí pela sua verdade. E aqui a gente saiu 2 parzinhos, né? Independente de gênero, né? O tarô, ele traz as figuras masculinas e femininas, mas é independente na hora da interpretação. E veio 2 cartas normais, uma imperatriz e uma justiça, uma figura feminina, uma figura masculina. E aí veio a força e o eremita aqui, né? Então a gente pode estar falando de uma relação, isso aqui é romance. Confiança é a chave do sucesso. A gente pode estar falando aqui de uma relação onde uma pessoa tá fazendo de tudo para lidar com as situações e a outra pessoa também tá, só que a outra pessoa tá isolada. Uma é imperatriz que quer sair, quer passear, é de Vênus, quer se maquiar, tudo, ir pro date. E a outra aqui tá na energia da justiça, com eremita, que é uma energia mais de verdade, mas é uma energia mais parada, né? Tá me vindo muito aqui essa questão de 2 pessoas, tá? 2 pessoas diferentes. 2 pessoas que acreditam na sua verdade. 2 pessoas imponentes. São 2 pessoas fortes aqui se conectando, né? Se aqui a gente tem 2 pessoas, essas 2 pessoas, elas estão assim numa... Olha, de novo, existe muito potencial aqui. Existe muita verdade, muito potencial. Se a gente estiver falando da energia de 2 pessoas aqui, a gente tem a primeira pessoa que ela tem muito potencial, ela tem vontade, ela tem carisma, ela tem fertilidade dentro dela, assim, eu quero um relacionamento, eu quero, né, construir alguma coisa, né, eu quero ser uma imperatriz, eu sou uma imperatriz, independente, sei o que eu quero. Só que você tá com dificuldade na hora de se expressar, na hora de se controlar emocionalmente, de repente qualquer coisinha é uma explosão. Lembra que eu tava falando da força invertida? Que é o conselho dela não vai ser com força, não vai ser impondo, vai ser com clareza mental, vai ser com calma, vai ser sabendo lidar com a situação. Então pode ser um relacionamento que tá te deixando numa energia mais imatura. E não combina com a imperatriz essa energia de imaturidade. Essa energia de impulsividade que essa carta aqui invertida traz. Ela traz uma impulsividade. Já a justiça com o eremita, que seja a outra pessoa desse relacionamento, tem muita verdade, tem muita vontade, tem tudo. Mas aí, de novo, alguma coisa acontece, ela se fecha. Tem um eremita invertido aqui. Alguma coisa acontece, ela se fecha. Em vez de falar, expor a sua luz interior, expor o que você tá sentindo, não. A pessoa vai lá e se fecha. E aí acaba se afastando, acaba pouco a pouco. Esse relacionamento vai acabando, porque uma pessoa estoura demais, não sabe lidar com as emoções, e a outra pessoa sabe lidar com as emoções. A justiça, ela tem até essa energia muito fria, né? Tem uma energia muito fria aqui, sabe lidar, mas depois também se fecha. É aquela pessoa que não fala dos sentimentos, né? É isso, tem uma energia muito fria aqui. E aqui tem uma energia muito quente, parece até 2 opostos aqui também, né? Uma com muito fértil, mas com explosão de emoções. O outro aqui, muito frio, muito mental, muito mental. Tem muito mental. Aqui é como se essa justiça com essa imperatriz quisesse se unir, mas a mente não tá deixando. A mente não tá deixando, tá?
Se você tiver... aí, deixa eu falar outras situações aqui também agora. Espero que tenha batido, gente. Comenta aqui pra mim se vocês sentiram isso no seu coração. Uma outra situação. Você tá solteiro, solteira. Então, assim, se você tá solteiro, você pode esperar um relacionamento chegando? Se você sair da sua casinha, né? Se a gente pensar aqui com uma pessoa que tá solteira e quer sair pro mundo, né? Mas, ó, eu tô solteiro, mas eu quero uma verdade. Eu quero um relacionamento que seja justo pra mim, né? Então, você precisa se abrir. Você precisa se abrir e sair da casinha, tá? Foram muito tempo, assim, ter controle das emoções. Isso tá batendo muito forte aqui nessa leitura de romance. Ter controle das suas emoções. É saber domar esse leão mesmo. É controle das emoções. Tá? Que daí você pode chegar numa justiça aqui e um eremita invertido te convidando a sair do seu isolamento, né? A ir pra fora, a ir pra rua. Conhecer gente nova. Lembra que a confiança é a chave do sucesso. A confiança é a chave do sucesso. E aqui, meus amores, não tem confiança. Aqui nesse invertido não tem confiança. Porque aqui nesse invertido você quer ficar impondo a força. Você quer descer goela abaixo. E não é assim. Aqui também não tem confiança, não. Porque aqui ele tá preso, aqui ele tá isolado. Aqui ele tá no escuro. Tá? Então, se a confiança é a chave do sucesso, esses dois aqui, eles são muito confiantes. Só que tem aspectos aí por trás, que estão atrasando a vida de vocês. Eu vou tirar só mais uma pra gente concluir essa historinha do romance aqui. Mais uma pra conclusão do romance. Mais uma pra conclusão do romance. Vieram 3. Meus amores. Eu vou passar o recado aqui. Que eu sou uma mensageira, tá? Espero que bata aí no coração de alguém. Mas aqui tem uma relação... Se a gente tá falando de um relacionamento sério aqui, de longa data, que tem o eremita aqui, eu pedi uma conclusão. E aqui saiu pra você... Olha. Eu pedi uma conclusão e aqui saiu. Pra você se conectar com com o seu poder interior. Que a alta imperatriz, ela é a bruxona. Ela sabe tudo. Ela é o par desse aqui. Esse aqui é o seu desafio. Ela é o par dele. Ela tem toda a sabedoria, ela tem todo o conhecimento, ela tem o tarô, ela tem os cristais. Ela sabe das coisas. E veio aqui um 5 de paus e um 10 de paus invertido pra mim. Me dizendo o quê? Esse peso que você tá carregando não precisa ser carregado. Não é seu. Esse peso que você tá carregando não é seu. E aqui, talvez você esteja se afastando de uma situação que te deixe... Aqui no 5 de paus é briga, é confusão. Confusão isso aqui. Você consegue ver, né? Que isso aqui é uma confusão. Então, eu pedi aqui uma conclusão. E a conclusão é... Veio invertido. Ou seja, você tá se afastando disso aqui. Você tá se afastando disso daqui. Você precisa se reconectar. A gente começou falando da sua criança interior. Falando da sua criança interior.
E a gente terminou falando da sua adulta interior. Sabe? Da pessoa que tá dentro de você, adulta aqui, ó. Do seu lado espiritual. Aquele momento que você olha aqui, ó. Se você tava aqui nessa lua aqui, com uma lua que não tava no céu, que você não conseguia ver nada, ela tem tudo que ela consegue ver. Então, conecte com a sua intuição, tá bom? Aí nesse relacionamento seu, confiança é a chave do sucesso. Conecte, ela aqui, ela é muito confiante também. Conecta com a sua pessoa interior, com a sua sabedoria e se afasta do que tá sendo pesado pra você. Tem um peso aqui também, nessa força invertida tem um peso também. Tem um peso de não tô conseguindo lidar comigo mesma, não aguento mais quem eu sou. Em quem eu tô me tornando. Eu sou uma imperatriz, eu sou calma, eu sou próspera. Por que eu tô perdendo a minha cabeça? Por que eu tô me desgastando com situações? E aí a gente pede verdade. E aí ela perde verdade. Ela pede equilíbrio, balanço entre o que é real e o que não é. Entre o que me faz bem e o que não faz. Afaste-se desses pesos que não são seus. A gente tá aqui falando de amor, eu espero que essa mensagem ressoe com alguém. Porque às vezes você tá aí passando por um momento no seu relacionamento, talvez de rompimento, ou talvez se você tá solteiro, você tá carregando coisas do passado aí, muito, né? Uma pessoa assim que tava muito reativa. E aí acabei sendo muito frio, me isolando de tudo e de todos, ficando num conflito interno, carregando pesos de relações passadas, acreditando que eu não mereço, acreditando... Não, você tem a confiança é a chave do sucesso e você tem a sua intuição aí dentro de você para te guiar, para te levar para os caminhos de paz, para te afastar desses pesos aqui. Tá bom, meus amores de touro? Vamos tirar a sua conclusão. Já seguiu? Já curtiu a leitura? Curte, meus amores. Curte a leitura que é importante, tá bom? Aqui é um canal novo no YouTube. É muito importante que vocês curtam aí. Então, vamos tirar o seu conselho final. Eu vou tirar com o Moonology um conselho final aqui pro mês de setembro para touro. O fim de um ciclo difícil se aproxima. O fim de um ciclo difícil se aproxima. Eu tava falando, né? Veio o mundo aqui pra sua área espiritual. Sai desse ciclo repetitivo, porque agora esse ciclo difícil tá chegando ao fim. Aqui, ó, tá, a sua leitura inteirinha veio falando disso. Veio falando desse ciclo aqui repetitivo que tá te impedindo de avançar, ou seja, vá. A lua, aqui onde você tava na lua, e aí depois você faz uma decisão e vai chegar no sol, vai chegar na iluminação. A confiança que é a chave do sucesso, a gente tá falando de um ciclo difícil aqui também, dessa parte romântica. A gente tá falando de alguém que tá precisando controlar as emoções, tá precisando deixar pesos para trás, se reconectar com o seu poder espiritual e pessoal para poder dar o melhor para uma relação. Então, assim, o fim de um ciclo difícil se aproxima. Lua cheia em Capricórnio. Incrível, incrível. Touro, muito gratidão por você estar até aqui comigo. Não deixa de se inscrever no canal se você gostou da leitura, tá bom? Curte, comenta. Eu espero você uma próxima.